Tchau, garoto. Você pode interromper. Bom, cuidado paliativo tem o propósito de prestar assistência a pessoas que são portadoras de doenças graves, incuráveis, que estão em progressão e essa doença ameaça a continuidade da vida. Por que a gente diz que o cuidado paliativo tem essa indicação? Porque nós vamos cuidar do sofrimento que essa doença está causando. Enquanto existem áreas da medicina que vão cuidar da doença, essa área da saúde cuida do sofrimento. Então, quando você fica doente, você tem um sofrimento físico, né, da manifestação da doença no seu corpo, e você vai ter o seu sofrimento emocional, o sofrimento familiar, o sofrimento social e o sofrimento espiritual. Quando você tem uma doença muito grave, como câncer, necessariamente passa pela sua cabeça ponderar sobre o final da sua vida, sobre o sofrimento que isso vai causar, qual o sentido de tudo isso, né? Por que a doença aparece na sua vida nesse momento? Por que ela está mudando completamente a sua perspectiva de futuro? Como que ela vai interferir nesse seu momento presente? Tudo isso passa pela cabeça de uma pessoa que tem o diagnóstico nas mãos de uma doença grave. E muitas vezes ela não tem com quem compartilhar isso. Ela não tem com quem discutir esses planos, com quem alguém que possa cuidar desse momento e não cuidar só da doença dela, embora todo o objetivo seja de cura da doença, do controle da doença. Mas cada um tem o seu sofrimento. Enquanto a gente vai ver, se eu atender 10 mulheres com câncer de mama, eu vou ter 10 leituras diferentes do mesmo capítulo da oncologia. Porque são manifestações absolutamente únicas. Cada um tem o seu modo de manifestar a sua doença. E o cuidado paliativo vai favorecer o controle desse sofrimento. Então, vai promover mais qualidade de vida e sem dúvida nenhuma, uma melhor qualidade junto com mais tempo, muitas vezes, né? Que as pessoas querem saber quanto tempo, né? Todo mundo quer viver para sempre. A gente não vai viver para sempre, né? Por mais que você tenha a expectativa de que a vida dure eternamente, não dura. Mas o tempo que ela durar, ela tem que ser muito boa. Tem que valer a pena, né? E aí, sem sofrimento, fica mais fácil. Sou a doutora Nil, radioterapeuta, quantos anos? Tenho quase 20 anos de profissão. Excelente médica. E eu queria perguntar para você, doutora Nil, qual o diferencial de um paciente oncológico? O paciente oncológico é um paciente que já chega muito fragilizado para a gente, em todos os aspectos. Ele já vem, muitas vezes, passando por vários profissionais da saúde, até chegar ao diagnóstico de um câncer. Quando ele se vê com o diagnóstico de um câncer, ele sente como se o mundo tivesse desabado sobre a cabeça dele. E a gente, enquanto profissional, quanto oncologista, precisamos tomar muito cuidado com a maneira como a gente vai dar o diagnóstico para esse paciente. E mais do que isso, sempre com a expectativa e esperança que ele possa levar para frente a vida dele, trazendo o menor desconforto possível. A gente fala que hoje o câncer, ele não é a entidade, a patologia de maior gravidade. E o câncer hoje ele se tornou uma doença crônica, como é uma doença crônica como a diabetes, como a hipertensão e uma série de outras em que a pessoa consegue levar a vida dele, lógico com algumas limitações e algumas restrições, mas que não significa o fim da vida. E sempre que possível, o nosso papel é passar para esse paciente a importância de fazer o tratamento adequado, seja ele um tratamento cirúrgico, oncológico, seja ele quimioterapia
ou até mesmo radioterapia. Não serão todos os pacientes que precisarão fazer quimioterapia e radioterapia ou até mesmo cirurgia, e a importância que existe da detecção precoce do câncer, seja ele qual for. Existem cânceres hoje que, se detectados estágios iniciais, eles serão altamente curáveis. Vide isso são as nossas crianças, que alguns cânceres infantis, eles podem ser curáveis e a pessoa viver longos anos sem ter essa preocupação e esse medo da morte. Ele precisa ser inserido dentro da sociedade de maneira que ele possa viver adequadamente e levando suas funções da mesma forma. Eu já segui a Ana Cláudia Quintana há muito tempo já fui em várias palestras dela, o livro inclusive eu já compro e tá até assinado, meu orgulhinho. E tem uma frase do livro que eu gosto muito, não é uma frase, é um pedacinho, que tá escrito assim: qual é a coisa mais assombrosa do mundo? E o nome do cara lá respondeu: a coisa mais assombrosa do mundo é que ao redor de nós as pessoas podem estar morrendo e não percebemos que isso pode acontecer conosco. E Mahabharata, enfim, essa frase eu acho muito legal, porque é um jeito da gente pensar que tudo bem, a gente vai formar, somos médicos, lindo, mas muitas vezes a gente precisa de ajuda e médico tem muito isso de ajudar o outro e não olha para ele. Então eu acho que o que mais me mudou nesse livro é o fato da gente ter que olhar pra gente de vez em quando e não ficar sempre achando que a gente tá 10. Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe e vim aqui falar da minha experiência do livro. Desculpa o boné, meu cabelo tá horrível. E sobre as minhas experiências com o livro, o que eu tenho a falar é que eu não me identifiquei tanto com as experiências e opiniões da autora, apesar de eu respeitá-la muito por toda a sua história, porque eu não tive tanto problema assim em aceitar a minha nova realidade, porque foi algo que eu busquei muito e sempre quis. Então, o contato com o paciente, o contato com os corpos, apesar de assustar na primeira vez, eu acho que era algo que eu queria muito, que eu busquei muito, então eu não tinha muita razão para me assustar. Porém, também me fez lembrar todos os medos e anseios que eu senti e sinto até hoje com a questão da responsabilidade que nós temos com os nossos pacientes, porque a medicina é uma profissão que não admite erros e não admite falhas. Então esse livro me fez refletir muito sobre toda a nossa responsabilidade, toda a grandeza da profissão e que estamos sendo preparados para cuidar de vidas. E isso, se for parar para ficar pensando muito, é realmente assustador. E o livro permite esse diálogo consigo mesmo e para trazer essa reflexão do tamanho da responsabilidade do médico. E isso eu acho que nos incentiva bastante a continuar estudando, continuar crescendo ainda mais nesse curso. Obrigado. Oi, gente, eu vim falar aqui um pouco sobre a minha experiência com o livro que a gente leu esse semestre, em comunicação. Então, eu acho que, particularmente, eu achei a escolha do livro muito boa, porque eu acho que ele conseguiu fechar muito bem toda essa temática que a gente teve durante o semestre. E o que eu mais gosto nele é que, em diversos momentos, ele me remeteu a situações que eu já vivi, ou que algum colega já viveu. E quando isso acontece, quando isso a gente traz isso para dentro da sala de aula, eu acho que a gente consegue ver que tudo que a gente estudou, tanto nas aulas quanto a gente leu no livro, não é só teoria, mas também é prática, né? E é o que a gente vai viver todos os dias. Então eu acho que o livro conseguiu dar um direcionamento final muito bom pra gente e eu gostei bastante. Então, o que eu mais achei interessante no livro foram as diferentes formas de tentar fazer o paciente encarar a morte. Não só o paciente, mas também as pessoas que acompanham ele, que sofreram junto com ele. Aí um exemplo disso, que eu achei muito bom que ela deu, que a autora deu, foi o da caverna. Que quando uma pessoa morre, aqueles entes que acompanharam ela, eles entram numa caverna.
Só que a saída não é a mesma da entrada, até porque a vida vai mudar, não tem como. Aí você tem que achar uma forma diferente de encarar a morte para se reconstruir. Mesmo que a dor do luto seja proporcional ao amor que você sentia pela pessoa, é nesse amor que você vai reencontrar, você vai se reconstruir. Então, isso tudo se baseia numa diferente forma de encarar a morte. Eu achei esse exemplo muito bom. Ainda mais que ela trata não só do paciente, mas também refere às pessoas que estão de luto. Não dando enfoque só ao cuidado paliativo com o paciente. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz